mas cagando a cona errada. Buenas tardes, bonjour, good afternoon, darlings. Boa tarde, pessoal. Como estão? Espero que bem. Eu estou a tentar ter ainda energia neste corpo após uma intensa tarde de costura. Pois é, se acompanharam as minhas últimas histórias no Instagram, viram que voltei às costuras após um ano e meio ou mais, porque trouxe literalmente a casa atrás quando vim para cá, incluindo todos os acessórios que tinha de costura, a máquina, tudo, e nunca mais cozi nada de especial, porque tenho sempre preguiça, aquilo exige bué cérebro e eu uso o cérebro todo durante a semana e ao fim de semana sou só uma batatinha no sofá, do inglês Couch Potato. Mas pronto, a minha tia solicitou-me uma lancheira para o bebê e eu, como tal, acedi aos pedidos, voltei a ganhar entusiasmo. Ainda por cima, uma das lojas de tecidos aqui vai fechar, então está tudo com imenso desconto. E eu fui lá comprar uns quantos tecidos que posso usar para várias coisas e, portanto, hoje passei toda a tarde a costurar. E queria, desde já também, pedir desculpa por não ter aparecido aqui nos 2 últimos fins de semana. Mas tenho uma justificação até bastante plausível, porque também, se calhar, como puderam ver, há 15 dias fui acampar. Não sei se alguma vez tinha aqui referido, mas no ano passado comprei uma tenda, tipo das mais simples e baratas que havia na Decathlon, para ir acampar aqui à volta, porque era uma coisa que fazia em Portugal e gostava muito, e queria manter um bocado essa atividade aqui, porque pronto, é uma maneira barata de conhecer sítios novos, cá por conectar com a natureza, que é uma coisa que eu gosto até a um certo ponto, até ao ponto em que não haja bichos que se mexem. Pronto, e então, o ano passado comprei uma tenda para esse efeito, e o que é que acontece? Comprei a tenda no fim de semana seguinte choveu potes, e no outro fui para Portugal de férias. No ano passado fui para aí 2 semanas e meia, que apanhou 3 fins de semana, qualquer coisa deste género, se é possível matematicamente, já não me lembro. Mas resumindo e baralhando, como se costuma dizer, comprei a tenda e nunca mais a usei, porque em Portugal está sempre a chover ao fim de semana. Pode estar imenso bom tempo durante a semana quando uma pessoa tem que trabalhar e ao fim de semana chove, ou está frio ou caraças, pronto. E então nunca mais consegui usar. Em junho, já vos referi aqui, choveu bué de tempo, houve tipo 125 horas total no mês de sol, tudo o resto foi chuva. E pronto, e finalmente há 15 dias consegui então ir experimentar um par de campismo. E por acaso até regressei cedo no domingo, mas estava cansada, pronto, e se fosse gravar o podcast perdia o resto da tarde com isso. E então decidi, vou só não publicar, apesar de que tinha muita coisa para contar dessa semana, e em especial do campismo. Depois, no fim de semana passado, aí já foi mais total preguiça, porque, quer dizer, estava bué cansada da semana, muito cansada da semana, aliás. E no domingo tive a ver um show de Netflix que já vos vou aconselhar mais à frente. E então, foi por isso que não gravei nas 2 últimas semanas, porque também, como sabem, maioritariamente gravo ao domingo e, portanto, se ao domingo não me apetece ou tenho planos com amigos ou isto ou aquilo, não há episódio. Porque assim, também não sou aqui uma criadora de conteúdo, não sou influencer, nem sou nada, ok? Isto é só quando me apetece gravar, porque, pronto, a pessoa tem uma vida. Para além disto. Pronto, e também, lá está. Na minha opinião, se não estiver muito no mood, não vale a pena vir para aqui lamentar-me ou isso. Portanto, é isso, malta. Hoje estou no mood. Vamos a isto. Vou tentar contar as 2 últimas semanas de uma forma breve, para também não vos ocupar muito tempo da vossa vida. Mas então, começando pelo campismo, que foi assim o mais interessante que aconteceu nos últimos 15 dias. Basicamente, eu tinha nas ideias de ir a um bar de campismo ao pé de uma praia à qual costumamos ir, tipo, ir e vir no mesmo dia, mas o trajeto de autocarro são mais 2 horas, depois tem que se andar a pé para aí uns 3 km, e então eu queria experimentar o campismo lá, porque já conhecia a praia, mas também porque uma técnica de laboratório me recomendou esse parque de campismo. Quando ia para reservar, aquilo custava 60 paus por noite, e como é óbvio, o meu parceiro não aprovou essa ir à bancarrota com uma noite num parque de campismo, não é? Então começou a pesquisar outros e encontrou outro noutro sítio
que por acaso é um lago que eu já lá tinha ido com colegas, mas que nessa altura ele não pôde ir, pronto, não calhou. E queria que ele visitasse. E então, lá marcou um parque de campismo ao pé do lago. Fomos fizemos a reserva online, paguei, muito bem. Nisto vou ver as fotografias do parque para ter uma ideia de que tipo de comida é que podíamos lá fazer, porque ainda íamos lá jantar e almoçar um dia, pronto. E quando abro as fotografias do parque de campismo, não havia uma única fotografia de uma tenda, era tudo tipo bungalows e coisas assim. E imaginem, se havia 60 fotografias que as pessoas publicavam do parque, 30 tinham coelhos. Conejos, como eu gosto de chamar, ok? E então eu comecei a ficar com pânico, porque eu acho que toda a gente que ouve isto sabe que eu tenho pânico de tudo o que mexe e não é humano. Porque humano é assim, se for homem leva um murro nos tomates, se for mulher leva um murro na barriga ou nas mamas, onde for, pronto. Animal, não sei bem como atacar. E dispenso que me toquem. E não basta eu dizer para pelo parar, porque ele não fala português, nem arrete francês, estão a ver, pronto. Portanto eu tenho pânico de animais. E, quando vi montes de fotos de coelhos, começou-me a dar uma comichão, até agora me está a dar uma comichão, para ser sincera. E pensei, bem, este foi-me marcar uma noite num parque de campismo que é uma reserva natural de conejos. E eu estou completamente conerrada, não é? E como tal, olha, é ir e ver. Também, à falta de solução, apanho o autocarro de volta ainda no sábado, não é? Tipo, caguei. Imaginem, vale a pena perder os 15 € que já paguei pela noite no parque de campismo? Completamente. Completamente vale, não é? Se vocês não têm medo de animais, se calhar não compreendem bem o que eu estou a dizer, mas se têm pânico de alguma coisa, é imaginarem que são expostos a esse pânico durante o vosso sono. Portanto, chego lá, pensei, bom, se calhar aquilo é do género, as pessoas gostam muito de animais e, portanto, tiram fotografia porque acham que é fofo e caraças, mas não representa a população total de coelhos que lá existem. Tudo muito bem. O autocarro chega lá, eu assim que meto um pé no parque de campismo, porque tem assim uma entrada de carros, assim que eu passo o portão, começo a ver imensos coelhos. Tipo, ao pé da recepção, debaixo dos carros e coisas assim. Porque tinha lá imaginem, tinha assim um hall na rua que dava para estacionar, sei lá, 3 ou 4 carros, e então havia imensos coelhos debaixo dos carros. E depois era a recepção. E eu estava tipo, ok, adeus, vou para o lago e vou comprar o autocarro de volta e às 7 da tarde, porque aqui é que eu não vou dormir de certeza. Mas o meu amigo lá disse, vai lá, não pode ser assim, tem que ser, os coelhos não vêm atrás de ti, eles têm medo de ti, aquelas shoulder que as pessoas que não têm medo de animais dizem, mas vou-vos dizer, não resolve nada, ok? São só irritantes, mas tudo bem. E então, lá fui à recepção com escolta do meu parceiro, que garantiu que nenhum conejo me chegava aos pés. E então lá fiz o check-in e coisa, também era só dizer que estava lá, não é? Um dos senhores veio-nos mostrar o caminho para a tenda, e eu pensar, bom, só espero que isto não me vá pôr ao pé dos conejos, porque senão está mesmo o caldo todo entornado. Mas não, a tenda era super longe, comecei a ficar descansada. E mais tarde vim a descobrir que havia uma espécie de galinheiro, não é? Para pôr galinhas e conejos juntos, a viverem juntos. E portanto, olha, se algum de vocês tiver galinhas e quiser ter conejos, mas não tiver uma conerradinha, uma casinha de conejos, para pôr à parte das galinhas, saibam que podem juntar tudo, aparentemente. Se calhar isto é um facto muito óbvio para toda a gente, para mim não era. Não sabia que podiam coexistir. Mas pronto, então o que é que acontece? Quando a recepção está aberta, libertam os conejos, porque é muito fofo para as pessoas verem. Quando a recepção está fechada, que é a maioria do dia e toda a noite, fecham a capoeirazinha e, portanto, estou segura. Com isto, jantei ao pé dos conejos, porque se eles estão presos, para mim já está tudo bem. Já não me vêm tocar, não é? Mas mesmo assim, não tomei banho. Não fosse ter ficado um conejo à solta e eu estava a tomar banho e entrava-me um conejo pelo ducha dentro. Portanto, estive lá 2 dias, mesmo para me conectar com a natureza. Para também tomar banho, para que gastar água? Fui ao lago, tomei banho no lago. Portanto, malta, visto que aconteceu de muito interessante nesse fim de semana. E ainda uma outra coisa, que foi a minha viagem de autocarro para lá. Foi muito boa. Vocês não têm noção. Mas já cá volto. Já volto ao Bus Driver. Porque quero então sugerir-vos uma série da Netflix, que foi o motivo principal para eu não ter aparecido aqui na semana passada, que se chama The Mole, ou seja, o sabotador, qualquer coisa deste género, em que aquilo é um grupo de 12 pessoas e, na verdade, aquilo é uma espécie de reality show da Netflix, em que têm 12 jogadores, um deles é um sabotador, os outros 11 são bons, e o objetivo é descobrir quem é o sabotador.
ao longo das rondas eles vão respondendo a quizzes e quem souber menos sobre o sabotador sai. Sai um por dia, digamos assim, e tem vários desafios para ir juntando dinheiro. Obviamente o objetivo do sabotador é não ser descoberto, mas também não deixar que eles acumulem tanto dinheiro quanto gostariam. E no final alguém ganha, porque no final fica só o sabotador e um jogador normal, e o jogador normal leva o dinheiro para casa. Pronto, basicamente é isto. Mas aquilo é bem fixe. Ver os desafios é incrível e depois tentar adivinhar o sabotador, e depois não é bem quando nós pensamos, porque lá está, a Netflix também filma aquilo de uma maneira para nos levar a acreditar numa direção e depois não aposta. Mas recomendo muito. Aliás, isto é uma recomendação que eu ouvi num podcast que eu ouço e que agora estou a copiar, porque isto é mesmo assim, ok? Também sinto que houve aqui temas que eu falei que foram copiados, obviamente que não, porque eles nem ouvem isto. Mas eu agora copiei esta recomendação. E então fiquei viciada naquilo. Aquilo tem 2 temporadas, cada temporada tem à volta de 10 episódios e a primeira temporada vi quase tudo rajada no domingo anterior e a outra comecei a ver durante a semana e já acabei, entretanto. O que é que acontece? Na segunda temporada em especial, pronto, eles dizem sempre as profissões dos jogadores, é tipo nome e profissão, mas na segunda temporada havia profissões super interessantes. Pronto, aquilo é em inglês, portanto eu vou fazer as traduções. Em inglês dizia Covid Nurse, portanto é enfermeira do Covid, ok? A profissão desta pessoa é enfermeira do Covid. O que é que isso quer dizer? Que só foi enfermeira durante o Covid? O que é enfermeira toda a vida, mas faz questão de dizer que foi enfermeira durante o Covid. Mas isso é suposto ser, tipo o quê? Quem trabalhou durante o Covid é melhor que os outros? Porque sabe lidar com a pressão e assim? Interessante, nunca tinha pensado nesta perspectiva. Mas achei peculiar. Depois tínhamos uma moça, uma senhora, que dizia que era Web Sleuth. E eu fui pesquisar o que é que isso era e dizia, tipo, investigadora. Portanto, vai à internet pesquisar coisas, para saber coisas sobre as pessoas. E eu fiquei na mesma, ok? Fiquei sem saber, é completamente bizarro. Mas sabe o que é mais bizarro? É ver uma stay-at-home mom e um stay-at-home dad. Mas não são, espero eu, a mom e o dad das mesmas crianças. Ou seja, para quem não sabe mesmo inglês, quer dizer mãe que fica em casa, pai que fica em casa. Portanto, não trabalham. O parceiro é que trabalha. Ou então não. Ou então também estão em casa, porque se eles forem pai e mãe das mesmas crianças, as crianças ficaram em casa. Que se lixe, não é? Sobrevivam que os vossos pais estão na Malásia a fazer desafiozinhos. Mas pronto, espero que sejam de famílias diferentes. E depois tínhamos ainda um que dizia em inglês Parking Manager. E quando eu traduzi aquilo, na minha cabeça, tradução literal, ficou arrumador de carros. Portanto, nunca tinha pensado numa maneira tão chique de dizer arrumador de carros. É tipo, gerente do parque de estacionamento. É mesmo isso. Os arrumadores de carros são base da sociedade, mas também são muito importantes. Têm base da sociedade, obviamente são importantes, mas têm estatuto. Estatuto de manager. Estão a ver? De chefão do parque de estacionamento. E nunca tinha pensado nisso também. E depois, havia ainda, nessa temporada, um bus driver, portanto, um condutor de autocarro. E aqui sim eu ligo ao que aconteceu no campismo, ou no caminho para o campismo, melhor dizendo, porque também está relacionado com um condutor de autocarro. Portanto, o condutor de autocarro do Damol era um gajo bué de honesto e, portanto, não ganhou, como é óbvio. Foi expulso a meio da temporada ou antes até. O condutor de autocarros em Bordeus que nos levou para o parque de campismo, bem, esse gajo é ganda boss. Se esse gajo tivesse ido ao Damol, ganhava. Porque mais uma vez vou aqui fazer meio uma cópia. Só virem certos e determinados podcasts, elas falaram disto, mas em minha defesa eu pensei nisto há 2 semanas, só que tive preguiça de vir gravar. Portanto, olha, quem copiou quem, não sei. Mas, quando vocês andavam na escola e iam às visitas de estudo, o autocarro tem uma certa... Está dividido, não é? Portanto, os populares e rebeldes e não sei o quê vão no banco de trás. São os fixes, vão lá naqueles 5, não é? Depois, aqueles que também são muito fixes, mas têm mais confiança, diria, vão nos bancos imediatamente à frente desses 5. Depois, a meio do autocarro é meio neutro, mas há um gradiente de pessoa fixe rebelde até lambe-sapatos, lambe-botas do professor, que vem ao lado do prof. Quem é que eu era? Dei-vos aqui este bocadinho de silêncio para adivinharem, agora vou revelar. Eu era a pessoa que quase lambia as botas do prof, vinha se calhar na segunda fila do autocarro, não porque queria vir ouvir as conversas dos professores, nem a dar graxa, mas porque vomitaria de outra forma. Ok. E isto é uma coisa que ainda hoje meio que acontece, está um bocadinho melhor, até porque agora tomo logo o comprimido, que é para nem haver problema nenhum, mas eu sou uma pessoa que enjoa em tudo, autocarro, comboio, carro, todo lado. Portanto, nunca fui dos fixes, ok? Mas,
Desta vez, quando fui para o parque de campismo, fui ambos os dois. Portanto, armei-me fixe e fui quase para o último lugar do autocarro. Ou seja, vi imediatamente à frente 5 putos estúpidos que iam num banco de trás, portanto, dos fixes. E aí vinha eu. Bom, o autocarro saiu da paragem, andou 1 km, chegou ao fim da rua, a rua estava cortada para obras. Porque esta cidade está sempre em obras, mas ultimamente tem andado caótico. E, como tal, o condutor do autocarro não tinha sido informado. Chegou lá, parou, não é? Não passou por cima das barreiras, o que seria. Mas, a certa altura, o que é que ele faria? O que é que ele devia fazer? É que não havia, imaginem, não havia uma rua para virar à esquerda nem à direita. Havia uma relativamente perto para virar à esquerda, mas não onde caiba um autocarro. Para fazer inversão de marcha, talvez conseguisse, mas é assim, o autocarro tem 1001 ângulos mortos, havia carros estacionados em todo o lado, provavelmente pessoas a andar e ciclistas, e ele é só um condutor. Portanto, era um bocado difícil fazer isso sem matar uma pessoa, matar um ciclista, matar uma velhinha que fosse a passar a estrada e escavacar uns quantos carros, tipo modo GTA. E então, o homem ligou para o chefe e o chefe disse: lixa-te aí que eu estou de folga. Não sei o que é que o chefe disse, mas deve ter sido algo do género. E então, o que é que o bus driver decide fazer? Marcha atrás, malta. O gajo fez marcha atrás durante 1 km até voltar a ter sítio de novo para se ir embora. E vocês perguntam: mas voltou mesmo para trás para o ponto anterior, para o ponto inicial? Não. Ele voltou para trás, na verdade, só meio quilómetro, não é? Só um bocadinho do caminho. E depois foi a sentido proibido. Ou seja, ele voltou para trás até ter uma rua onde o autocarro coubesse. Era sentido proibido? Que se lixa, a gente vai continuar. Foi pelo sentido proibido, vinha um carro de frente, não importa. O homem da esplanada, havia lá uma esplanada onde as pessoas estavam tranquilamente a bebericar o seu panache, comer os seus caracóis. Mentira, cá não há caracóis desses, como em Portugal, mas vamos fingir que sim. E então, o que aconteceu? O cozinheiro desse restaurante saiu do restaurante para vir ao lado do autocarro a correr, na rua de sentido proibido, que era para o caso de vir um carro a entrar nessa rua, ele dizer: nem penses, agora vai aqui o meu amigo do autocarro que eu não conheço de lado nenhum, mas é ganda bacanão. Pronto. Então foi isto que aconteceu. Obviamente estávamos a chegar ao fim da rua de sentido proibido e veio um carro de frente a sair de uma rotunda, porque no fim da rua de sentido proibido era uma rotunda. Portanto, imaginei, foi o melhor condutor de autocarro com quem já me cruzei na vida. E, portanto, como ele foi de marcha atrás meio quilómetro, durante meio quilómetro eu vinha lamber as botas dos putos que são malucos e vieram no último lugar do autocarro. Estão a perceber a lógica? Portanto, no mesmo autocarro eu consegui ser dos fixes, com confiança, e consegui ser lambe-botas, mas não de professores, de putos estúpidos. E ao mesmo tempo o condutor foi o condutor, mas depois o gajo mais fixe do autocarro quando vinha em marcha atrás, porque vinha no cu do autocarro. Não sei se estão a perceber a lógica, pronto. Se não está a fazer sentido, olha, também há mínimos olímpicos para cumprir, para perceber o que eu digo, não é? Lá mesmo, pronto. Lá fez aquilo tudo. Assim que ele chegou à rotunda e finalmente estávamos em terreno que conseguíamos ver que o autocarro cabia e que ia de frente e em ruas e em sentidos permitidos, automaticamente toda a gente bateu palmas. Toda a gente. Eu também ninguém vai bater palmas. Estou a brincar comigo. Aposto que estas pessoas voam na porra da EasyJet, o autocarro a terra, o autocarro que voa da EasyJet, o avião a terra, e elas batem palmas. Uma aterragem de merda podíamos ter morrido. Toda a gente bate palmas. Então neste autocarro, o homem acabou de fazer o impossível. Ninguém bate palmas. Nem pensar. E eu mandei aquela marota. E as pessoas começaram logo todas: uau! Vamos para a praia! Foi incrível. Incrível, incrível. Obviamente que eu não só bati palmas, como gritei malta. Portanto, recomendo. Se quiserem ir à praia, vou em Bordeaux. Como turista, é muito bom. O da 2 semanas. O desta semana, nem por isso. Portanto, na ótica de bus drivers, tenho o bus driver do molo, tenho o bus driver como eu vou à praia, e vi para aqui outro bus driver. Já sei qual é. Coragem. Foi o bus driver durante a semana que me trouxe a casa um dos dias. Porque eu achava que ia ser durante 15 dias, porque não sei muito bem francês e li mal. Mas não, é durante 1 mês e meio. Não há metro nesta cidade, ok? Não há metro, diga-se, há 4 linhas de metro, uma delas não funciona. Qual delas? A que eu uso diariamente. Obviamente, tinha que ser. E como não há, eu tenho que ter uma alternativa. Então a alternativa sugerida pela rede de transportes é o autocarro, que vocês perguntam: ok, mas se o autocarro está a substituir o metro, vai fazer exatamente o mesmo caminho, portanto demora mais ou menos o mesmo tempo. Errado. O autocarro dá uma volta 3 vezes maior, para em 4 vezes mais o número de estações e demora
imenso tempo, ok? E depois não compro horários tão à britânico como o metro. Não é? É um autocarro, está dependendo do trânsito e do se o motorista é bom ou não. Pronto, nem todos são fixes. E a outra opção, bicicleta. A minha ou a elétrica. Como sabem, tinha feito a subscrição da elétrica, às tantas até me esqueci. Foi tipo, preguiça, hoje não vou, estou cansada, não vou. Às tantas esqueci-me, tinha aquela subscrição. Assim que deixou de haver metro, vamos a isso. Só que depois lixo-me, porque é assim, eu estou aqui a tomar um pequeno almoço e penso, então hoje podia levar a minha bicicleta. Mas é tipo, o quê? Estou a pagar para ter subscrição da elétrica. Faço metade do esforço, chego lá em metade do tempo. Obviamente vou na elétrica. Chego à estação da elétrica, não há bicicletas. Eu estou a ter que ir a pé até à próxima. E depois chego lá e a estação não funciona. Eu tenho que ir a pé até à próxima. E às tantas ando mais a pé do que bicicleta. Eu estou mais feliz de ter levado a minha. E todos os dias que isto acontece, no dia seguinte penso, ok, hoje vou levar a minha que é para garantir que... Mas depois chega a hora da verdade, sai de casa, não, vou à elétrica, vou tentar. E pá, mesmo que ando um bocadinho a pé, ao menos o esforço em bicicleta é menor. Então foi esta a minha lógica sempre. E fui-me safando, pronto. Só que houve um dia, quinta-feira mais especificamente, que houve lá, esta quinta-feira que passou, houve lá, pronto, fizemos assim umas bebidas lá no... Vamos comprar umas bebidas ao supermercado e fizemos uma espécie de piquenique lá ao pé do laboratório, no jardim da faculdade, porque a maioria dos meus colegas vai agora de férias um mês. Não é? Eu fui de férias em maio, fui fina, agora lixo-me a trabalhar, toda a gente vai de férias. E então, pronto, depois para nos despedirmos todos uns dos outros, blá blá blá, lá se fez isso. E acabou tarde. Eu tinha pensado vir para casa cedo, mas estava-se lá muito bem. E então vim para casa, eram 9 da noite, à volta disso, ok? Pensei, para que estação é que vou andar? Para a estação, portanto, eu estava mais ou menos a meio entre, vamos dizer, a estação mais longe de casa e a estação mais perto. Portanto, vocês pensam, teria tido mais lógica andar na direção de casa, não é? Porque, ao menos para o caso de não haver bicicleta, já estava um bocadinho mais perto. Só que esta estação não era meio-meio, era mais distante para aí do que para onde eu estava. Do que para mais longe de casa. E então andei para mais longe de casa. Chego lá, cheio de bicicletas. E eu pensei, deixa-me adivinhar. Está tudo avariado, não dá para tirar as bicicletas. Porque isto de manhã estava assim. De manhã eu cheguei lá, não tive sítio para pôr a bicicleta. Tive que andar mais 1,5 km para a frente, para deixar a bicicleta noutra estação e andar para trás, percebem? Portanto, eu levo a bicicleta elétrica, acabo, no fim de contas, gasto o mesmo tempo e tenho que andar a pé. É esta a minha inteligência. Chego lá, vejo as bicicletas todas e eu assim, cheira-me que vou ter que ir agora a andar para a outra estação. Então assim foi. Comecei a andar para a outra estação, dei nem 10 passos e eu assim, calma, mas já agora deixa-me ver quanto tempo falta para o autocarro. Não é? Porque entre andar a pé, estou cheia de vontade de fazer xixi, andar a pé 1 km, pegar uma bicicleta, pedalar ainda 15 minutos e depois andar um bocadinho até casa, se calhar mais vale ir meia hora sentada no autocarro a ver um vídeo, não é? Então vi que faltavam 3 minutos para o autocarro, voltei para trás. E agora é assim, vai ser muito difícil acompanhar isto. Acompanhar a história completa se eu descrever tudo, porque isto não é um vídeo podcast, não é? Um videocast, e então não dá para fazer um desenho. Mas, basicamente, eu cheguei, voltei para trás para a estação do autocarro, sentei-me, veio um autocarro, não era o meu, veio outro autocarro, não era o meu, e eu já a ficar fula com aquilo, levantei-me, porque toda a gente sabe, quando vocês estão irritados com algo e estão sentados, esse algo não se vai resolver, mas só, se vocês se levantarem, tipo, tão cará, aquilo resolve-se. E exatamente assim que me levantei e vi o autocarro. Não porque ele tenha chegado de eu me ter levantado, mas porque levantei-me e então o meu ângulo de visão já chega ao autocarro. Que estava a 90 graus de onde eu estava sentada, era o que eu queria dizer. Lá fui e sentei-me. Pensei, ok, este autocarro deve estar quase a sair, ainda bem que vi o autocarro a tempo. Como dizer, teve lá 10 minutos parado, fez 90 graus, parou em frente do banco onde eu estava sentada, teve mais 15 minutos parado, veio-se embora, começou a andar na direção de onde eu ia apanhar a bicicleta, ou seja, da minha casa, chega à rotunda e para e fica lá parado mais 15 minutos. E eu penso, mas o que é que se está a passar? Então a rua estava cortada e dizia lá desvio para a direita. Mas o homem o que é que decidiu fazer? Voltar para trás. Voltou completamente para trás. Foi tipo, caguei. Estava a rua cortada. Eu não sei ler francês, diz ali déviation, eu não sei o que é que isso quer dizer. Resumindo e concluindo, demorei aproximadamente 45 minutos para fazer um trajeto que de bicicleta elétrica demora 15 e de metro demora 12. Ok, malta? E eu só não fiquei mais fula porque estava cheia de vontade de urinar, portanto vir a pé não era uma opção.
e porque vinha a ver o podcast que também já agora recomendo, que se chama Palácio da Ajuda. Aqui dá um vídeo, eles fazem vídeo e podcast, portanto podem só ouvir, eu vinha a ver e ouvir. E aquilo demora mais de 1 hora, portanto vim sempre entretida. Mas é assim, havia alguma necessidade. Cheguei a casa quase às 10 da noite, um dia de semana. É um bocado podre, não é? Portanto, este é o exemplo de um bus driver que vocês não querem na vossa vida. E no fundo, este podcast, estamos aqui há 25 minutos a falar de condutores de autocarro. Era só aí que eu queria chegar. Falámos de Conerros e de condutores de autocarro. Se tenho mais alguma coisa interessante para dizer, por acaso tenho. O que é que eu tenho interessante para dizer? Tenho a dizer que esta semana, malta, fui à praia outra vez. E como eu estava a referir antes, e continuando na onda de condutores de autocarro, portanto, não tenho mais nada para dizer, senão isso. O que me trouxe para cá era maluco da cabeça. Portanto, o homem, do nada, parou o autocarro e foi a uma casinha. Foi fazer o número 2. É completamente normal parar o serviço, deixar os clientes no autocarro ao sol e ir fazer o número 2. Tudo bem. Não lhe devem dar tempo de pausas. Mas sim, fui à praia esta semana, a uma praia que ainda nunca tinha ido. E gostei bastante, portanto tenho que andar 3 km. Se calhar eu comecei sempre a ir à mais difícil de todas, não é? E conseguir a água, malta. Conseguir a água em França. Está sempre gelada. E foi bem bom. E porquê é que eu queria dizer que fui à praia? Porque, na verdade, este fim de semana recebi 3 convites para ir à praia. De 3 grupos diferentes. 3 grupos de amigos diferentes, queria dizer. Os 3 me convidaram para ir à praia. E, portanto, eu concluo que toda a gente quer ver nua, ok? É a única justificação que eu arranjo para isto. Dos 3 grupos que me convidaram, a minha seleção foi muito simples. 1 convidou para sábado, 2 convidaram para domingo. E é assim, eu ao domingo não gosto muito de sair, de tipo ir assim de autocarro não sei para onde, porque os autocarros demoram 1h30 no mínimo a voltar. Chego sempre a casa tarde, tenho que ir fazer o jantar, tenho que fazer o almoço para amanhã e para o dia seguinte. A semana começa, já estou mesmo cansada. E ao domingo gosto de estar mais por casa, mais por Bordeus. Quer dizer que não vá ali tomar um copo ou que vá dar um passeio, mas ir assim para fora da cidade ao domingo não me apetece muito. E portanto a minha seleção foi ir no grupo de sábado. E fui bastante inteligente, malta, porque os grupos de domingo nunca mais disseram nada nos grupos do WhatsApp. Portanto, as duas uma, ou cagaram e não foram, porque eu não fui, e claro, eles me queriam ver nua também. Vão agora para quê? Espero que ninguém esteja a ouvir isto, que vergonha. Ou então foram na mesma, portanto criaram um outro grupo sem mim porque eu não fui. E então cagaram em mim. Estou só aqui a gozar, porque nada disto aconteceu. Simplesmente acho que não foram. Pronto. É isso. O que aconteceu mais interessante esta semana? Sexta-feira, malta. Finalmente! Portanto, lembram-se, acho que até foi no último episódio que gravei. Estive aqui a falar das contas do casal, que dividimos sempre tudo ao cêntimo. Sexta-feira eu disse, meu querido, vou-te pagar o jantar, porque ontem, portanto, diga-se, quinta-feira, cheguei tão tarde que ele teve que cozinhar. Portanto, contexto. À quinta-feira é o meu dia de cozinhar. Os outros dias da semana, completamente não. Mas, à quinta-feira é o meu dia de cozinhar obrigatoriamente. Quinta-feira tem de ser. Só que esta quinta-feira, derivado de ter ido para os copos e derivado do conta do autocarro não ter colaborado, eu cheguei a casa tardíssima e, portanto, meu querido começou a fazer o jantar mais cedo. E eu não fiz nada. Nem sequer o almoço para sexta. Fui comprar um baguete e caguei completamente na existência do meu parceiro. Ele comeu ovos mexidos com... Ovos mexidos com quê? Até vou esclarecer porque foi uma receita, olha, devem apontar porque nutricionalmente é espetacular. Ok, voltei a perguntar, foi pior do que eu estava a pensar, ok, malta. Ele comeu ovos mexidos com miojo. Sabe o que é miojo? Noodles daqueles instantâneos. Ferve-se água, deixa-se estar lá 1 minuto. Ele comeu isso com ovos mexidos, foi almoço dele. Pronto, então, para compensar a minha falha, disse-lhe logo, vamos jantar fora, pago eu. Mas também calma, não vamos agora a um restaurante muito caro. Pronto, então decidimos ir a um noodles que adoramos, é chinês, pronto, asiático. E é asiático, mais em específico chinês, onde eles fazem noodles que não sei se já alguma vez viram, mas tipo, eles metem fogo dentro da frigideira, faz tipo uma chama gigante. Pronto, aquilo é delicioso e lá decidi ir. Se isto significa que progredimos na nossa relação e, portanto, ou seja, porque agora não metemos no split e eu paguei o dele e tipo, qualquer dia ele paga o meu e havemos de chegar a uma desigualdade porque às tantas um paga mais do que o outro. Não quer dizer isso, porque eu sei perfeitamente que gastei 33,20€ no jantar e ele é bom que me pague um desse valor ao superior, porque eu não vou ficar a perder neste mapa, ok? Portanto, não está no split, mas está no meu cérebro. E agora no podcast, portanto. Eu depois hei de vir atualizar quando é que ele me paga o jantar. Acho que está para breve. E é isso, malta. Não tenho mais nada para dizer. Por acaso tenho, mas isto já está com muito tempo. Vai agora atingir os
30 minutos. Desejo-vos uma boa semana. Beijinhos. Au revoir.